Uma das dúvidas que eu venho recebendo depois que eu comecei esse canal para compartilhar essas informações sobre investimentos e finanças pessoais, vem normalmente de investidores iniciantes, a galera da faculdade, por exemplo, que eu ministro aula, começaram a me perguntar João, como eu começo? Se eu for começar então a juntar dinheiro, pensando em montar uma carteira de investimentos, o que você acha que seria uma boa carteira para um investidor iniciante? É isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo, trazer a minha opinião de como eu montaria uma carteira de investimentos hoje se eu fosse começar do zero um projeto financeiro, um projeto de investimentos para longo prazo. Eu não vou trazer nesse vídeo nenhuma recomendação específica de investimentos, até porque isso é papel de um consultor financeiro devidamente habilitado, mas eu quero compartilhar como eu montaria, depois de atuar no mercado financeiro aí por alguns anos, como eu faria uma carteira de investimentos nova se eu fosse começar um projeto hoje. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que se você está começando o seu projeto financeiro, talvez alguma informação que eu vá conversar com você hoje, que eu vou te passar nesse vídeo, pode te ajudar a tomar boas decisões e começar um projeto financeiro que eu tenho certeza que vai te ajudar e ajudar muito a sua família no futuro. Mas antes da gente prosseguir no vídeo, dá aquela força, não deixa de se inscrever, deixa um comentário, clique no gostei para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso é muito importante porque quando você clica no gostei, quando você se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo desse vídeo é um conteúdo relevante e entrega e impulsiona esse vídeo para mais pessoas. E isso me ajuda a continuar crescendo, a chegar, a atingir mais pessoas e o canal continuar crescendo cada vez mais. Então dá aquela força pra gente, valeu e vamos pro vídeo. Bom, o primeiro passo que eu tomaria para montar uma carteira de investimentos nova, começando do zero, seria montar a minha reserva de emergência. Isso pode parecer um pouco clichê, você escuta muito aí nos vídeos, né, nos canais que falam sobre educação financeira, sobre a reserva de emergência, mas de fato ela é muito importante. A reserva de emergência, quando você tem ali um colchão financeiro que vai te ajudar a passar por momentos de imprevistos na sua vida, esse colchão financeiro é o que faz você ter segurança para migrar os seus aportes para outros investimentos. Quando você tem uma reserva financeira que vai te ajudar a passar por momentos difíceis ou momentos inesperados, por exemplo, um defeito inesperado no seu carro, você consegue direcionar aquela parcela do seu salário que você poupou, que você economizou naquele mês, para ativos que vão buscar agora sim uma rentabilidade maior. Quando você ainda não tem uma reserva de emergência, um dinheiro reservado ali para esses imprevistos, o investidor iniciante ele acaba tendo ali uma insegurança muito grande para, por exemplo, comprar ativos na Bolsa de Valores ou ainda ativos no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país. Porque ele sabe que qualquer variação, qualquer dinheiro que ele vá perder no futuro, se ele eventualmente fizer um investimento ruim, ele sabe que aquele dinheiro vai fazer muita falta na vida dele. Então, quando você monta a sua reserva de emergência, você tem essa segurança de que agora, se acontecer algum imprevisto ou se eu investir em um ativo ruim, um ativo que vai despencar e eu vou acabar perdendo dinheiro, eu sei que eu posso suprir, que eu não fico desamparado financeiramente. Então a reserva de emergência, ela vem, o foco principal dela nesse início, nessa nova carteira que você vai montar, é trazer essa segurança de que você pode agora sim destinar uma parcela dos seus investimentos, do seu salário, para novos investimentos um pouco mais arriscados, mas que vão sim trazer ali, ter a possibilidade de te trazer uma rentabilidade muito melhor, né? Uma rentabilidade boa para a sua carteira financeira. O segundo ativo, o segundo passo que eu faria, que eu tomaria nessa carteira de investimentos nova, seriam fundos imobiliários. Aportar e investir em fundos imobiliários. Mas, João, fundos imobiliários não são ativos de renda variável, eles não têm uma oscilação grande, isso não vai prejudicar, talvez, o investidor iniciante? Ele não está ainda acostumado com a Bolsa de Valores, né? Como é que fica essa situação da volatilidade ali, da variação do valor das cotas? Bom, isso de fato é verdade. Os fundos imobiliários, eles são ativos que estão na renda variável e, como o nome sugere, renda variável, eles vão sofrer variações ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, eu tenho muitos fundos imobiliários que estão em queda. O valor da cota que eu comprei, se eu fosse vender hoje, ela está valendo menos, né? Eu perderia dinheiro. Eu consolidaria um prejuízo se eu vendesse essas cotas hoje, porque o mercado de fundos imobiliários, especialmente em razão da taxa Selic, que ainda continua muito alta, ele vem sofrendo já há algum tempo. Porém, os fundos imobiliários, por terem aquela característica de distribuírem dividendos todos os meses, na minha opinião, isso ajuda o investidor iniciante a criar o hábito, a criar o comportamento de investidor. O investidor iniciante, ele normalmente é muito impaciente. Ele aporta, ele acabou de começar o projeto financeiro e ele já quer ver um resultado. Ele precisa sentir que aquela decisão que ele tomou de poupar uma parcela do salário dele e investir está gerando algum resultado. E os dividendos que os fundos imobiliários pagam todos os meses, isso ajuda a criar esse sentimento de resultado palpável
palpável, né, esse resultado materializado na conta bancária do investidor, e isso vai ajudar com que ele continue aportando, com que ele continue todos os meses guardando um pouco do salário dele, destinando à carteira de investimentos, e isso vai ajudando pouco a pouco, né, de pouco em pouco, a criar o ato de investidor, a criar esse comportamento de investidor. Quando esse investidor iniciante ele vê o dividendo caindo na conta dele todos os meses, ele vai no mês seguinte querer guardar mais dinheiro para comprar um pouco mais de cotas, para ganhar um pouco mais de dividendos no mês seguinte, e assim ele vai enxergando o resultado e acreditando cada vez mais que ele tomou uma decisão correta de viver um padrão de vida abaixo para conseguir economizar um pouco e investir o dinheiro em algum ativo financeiro. Então, para mim, essa característica dos investidores, dos fundos imobiliários, de distribuir ali os dividendos todos os meses, isso ajuda principalmente nesse ponto, criar o hábito de investidor, criar o comportamento de investidor nessa pessoa que acabou de começar o seu projeto financeiro. E complementando mais um pouco essa informação, eu particularmente iria em fundos imobiliários já consolidados, os fundos imobiliários mais famosos na Bolsa de Valores, talvez HGLG11, XPML11, o próprio MXRF11, que são fundos já muito robustos, né, com patrimônios ali bilionários e que já se provaram serem bons fundos imobiliários, né, já vem aí com mais de 5, alguns com 10 anos de existência e pagam todos os meses religiosamente um dividendo ali que nunca sofre também muitas variações, embora a cota possa se desvalorizar, todos os meses o dividendo cai na conta, não falta, eles não ficam ali, a gestão faz um bom trabalho nessa divisão, nessa distribuição e você também não enxerga muito quedas nesses dividendos que são pagos, que na minha opinião é o mais importante. Se o fundo imobiliário, embora ele esteja em queda, o investidor percebe que todos os meses ele continua pagando o dividendo, você não tem ali uma variação nessa questão da distribuição, isso vai então gerando esse sentimento, esse comportamento de investidor que para mim, nesse início, é muito importante. E o terceiro passo, o terceiro ativo que eu traria para essa carteira iniciante, depois de ter montado a minha reserva de emergência e já ter ali alguns fundos imobiliários nessa carteira, eu começaria a aportar em ETFs. Os ETFs, eles vêm se popularizando no Brasil, a gente tem aí o lançamento, a gente teve esse ano o lançamento de vários ETFs novos no mercado, porque os ETFs, eles têm essa característica, na minha concepção, que ajuda também o investidor iniciante, de trazer dois pontos, né, duas características muito importantes para a carteira de investimentos, que são a diversificação e a simplicidade de fazer o investimento. A diversificação nos ETFs, ela vem exatamente por conta da própria natureza, da essência desse ativo financeiro. Os ETFs, eles são compostos ali na sua cesta, no seu portfólio, de vários títulos, né? Por exemplo, você tem ETFs de renda fixa, que dentro dele a gestão traz apenas ativos, né? Apenas cotas de títulos da renda fixa. Você tem ETFs de renda variável da Bolsa brasileira, você tem ETFs de renda variável na Bolsa americana, você tem ETFs de renda variável que replicam índices globais do mundo inteiro. Então, a diversificação, ela é da essência, né, da própria natureza desse ativo. Quando você compra uma cota de um ETF, inevitavelmente, de forma indireta, você está investindo em todos esses ativos, em todas essas ações brasileiras, em todas essas ações americanas ou na própria renda fixa, né, com os ETFs de renda fixa. Então, diversificar por meio de ETF, diversificar sua carteira por meio de ETFs é uma situação, é uma questão mais fácil que vai ajudar o investidor iniciante a começar a se expor a esses ativos de uma forma mais simples. E complementando essa questão da simplicidade, ela também vem através da terceirização, da entrega da gestão desse ativo para uma gestora especializada, profissional, que vai ficar responsável por analisar, por exemplo, quais ações que devam sair, quais ações que devam entrar no portfólio daquele ETF. Essa gestora é ela que vai fazer a análise de balanços financeiros, relatórios gerenciais, notícias de mercado que possam impactar ali no portfólio daquele ETF. Essa gestora que vai garimpar essas informações, fazer a análise, né, com base ali nos estudos, nesse profissionalismo que eles têm sobre o mercado financeiro. E para você, investidor iniciante, isso torna a sua vida muito mais simples. O seu objetivo, a sua função é apenas comprar a cota do ETF. Quem vai gerenciar esse ETF é a gestora, né, que está ali responsável por esse portfólio. Então, você acaba não tendo que ficar lendo notícias de mercado, analisando balancetes, relatórios de empresas gigantescas que, eventualmente, nesse começo da sua vida financeira, dessa trajetória sua no mercado financeiro, você ainda não tem conhecimento suficiente para fazer essa análise. Mas lembrando que você precisa escolher bons ETFs. Também não vai comprar qualquer ETF que você jogue na Bolsa de Valores.
qual ETF que está rendendo mais. Os investidores iniciantes costumam buscar normalmente o que está rendendo mais. Por exemplo, fundos imobiliários, lá no Investidor 10 você consegue filtrar os fundos por rentabilidade. Qual fundo está distribuindo mais dividendos atualmente? Aí o investidor iniciante joga lá, pega o primeiro fundo da carteira, daquela lista, e começa a investir nesse fundo sem saber ali, sem ter o conhecimento que ele está pagando um alto dividendo, porém ele está passando por uma situação extremamente delicada, é um fundo imobiliário extremamente arriscado, então você também não vai comprar qualquer ETF que apareça. Você precisa conhecer um pouco, estude um pouquinho ali sobre o ETF para saber quais são as ações que estão no portfólio dele, qual é o foco dos investimentos, se é um ETF de renda fixa, se é um ETF de renda variável na bolsa que busca trazer ações da bolsa brasileira, ou se é um ETF que busca replicar o índice americano, S&P 500, com as principais ações americanas. Esse básico você precisa conhecer. Mas os ETFs, eles têm sim essa característica de trazer tanto diversificação quanto simplicidade, né? Você simplifica o processo de investimento dessa pessoa que está começando, porque o papel dela, a função dela vai ser apenas comprar cotas, né, novas cotas daquele ETF. Então nesse vídeo era esse passo a passo que eu queria comentar com vocês. Como eu disse, isso é uma dúvida que sempre aparece para mim, a galera da faculdade que vai me abordando ali nos corredores, que vem acompanhando o canal, acabam perguntando isso. De fato, eu também passei no momento que eu comecei o meu projeto financeiro. Então, eu queria trazer essas informações que podem te ajudar a começar ali a montar a sua carteira se você está começando um projeto novo. Se inscreve no canal, deixa o gostei, deixa um comentário. Desejo para você uma ótima semana, bons investimentos e até o próximo vídeo.